Você está cuidando da sua criança ferida? Sim, isso mesmo. Mesmo sendo adulto, nós temos uma criança que muitas vezes ainda está ferida dentro de nós. Essa é a conversa de bom tom que vamos ter dessa semana. Convido você a ficar aqui e dedicar um pouco de atenção a esse tema, que ao meu ver é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa saúde psíquica. Bem, as experiências que nós vivemos na infância, elas geram crenças que nós vamos formatando e arquivando dentro da gente, deixando lá no nosso inconsciente. As experiências, todas elas, as prazerosas, as desprazerosas e as dolorosas. Vivemos a experiência e vamos tirando lições, vamos formando conceitos e preconceitos, scripts que vão nos direcionar ao longo da vida. As experiências dolorosas, elas impactam a criança, que pela própria idade, pela própria condição infante, ela tem ainda a imaturidade, tanto de sistema nervoso, como também na sua estruturação psíquica. Então a criança, ela reage a uma situação que para ela é dolorosa, de uma forma diferente do adulto. O que muitas vezes um pai, uma mãe, dizem que foi só um tapinha na mão, a criança pode tomar como uma agressão, como uma surra. E aquilo gera um impacto no conceito que ela tem de si. Visto que a criança ela é autorreferente. Ela imagina que o mundo gira em torno dela, que tudo tem que estar a serviço dela. E se os pais não dão para ela as declarações de amor, não atendem às necessidades dela, à vontade dela, não estão disponíveis para ela, é porque ela não tem o valor suficiente para receber esses tratos, bons tratos dos seus pais, dos adultos que estejam cuidando dela. Ali fica marca, onde a criança vai perpetuar para a vida. A criança se sentindo assim, com essa ferida, ela vai tentar alguma forma de sobreviver, porque ela precisa desse adulto. Por uma questão de sobrevivência, como eu falei. Então a criança vai tentar chamar a atenção. Ela vai ficar atenta para garantir que alguém cuide dela. O amor de alguém para com ela. E a criança, não se sentindo amada, ela vai buscar o reconhecimento como substituto desse amor. Então aquela criança que se destacou na escola, recebeu um elogio, um afago dos pais, muitas vezes leva a criança a concluir que se ela for boa na escola, ela vai ter o amor dos pais. E ali ela tende a dedicar a vida dela nesse caminho com o passar dos anos, mesmo quando adulta, a tendência é ir pelo lado cognitivo. Pode haver interferências? Pode, mas é um caminho. Aquela criança que recebeu um elogio, um afago, porque ela era boazinha, ela não respondia, e muitas vezes não respondia por medo, por não se sentir acolhida. Ela ficava lá no cantinho dela. Os pais poderiam dizer, olha, essa criança é muito boa, não me dá trabalho, por exemplo. Então essa criança, ela pode crescer com a crença de que se ela agradar os outros, se ela for boazinha, se ela corresponder às expectativas do outro, ela vai ser amada. No caso, reconhecida com valor, como substituto do ser amado desde lá a infância. Tem crianças que muitas vezes só têm a atenção dos pais quando os pais aparecem para ralhar, brigar, para repreendê-la por algo que ela fez que não foi correto. E ela aprende esse caminho, eu só vou ter meus pais se for assim. E isso depois se transfere para a vida, para outras figuras. Veja, é conclusão de criança, não é a lógica adulta. É uma lógica infantil. Mas é a lógica que sustenta a pessoa muitas vezes ao longo da vida inteira, mesmo quando ela se torna adulta. Porque uma criança,
ela não sabe o preço que paga, ela não faz conta, ela não compreende a lei de causa e efeito, as consequências. Ela simplesmente forma aquela crença e ela se fixa ali. E os pais, sem perceber, vão estimulando aquilo ali e não percebem que ali é um pedido de reconhecimento, um pedido de socorro da criança. Mas essa criança tenderá a gerar realmente esse modo de funcionar, de atrito, de problemas, muitas vezes gerando conflitos ou enxergando primeiro os conflitos onde quer que ela esteja. Aquela pessoa que realça o conflito, as divergências. Então, é essa criança ferida. A criança pode, por exemplo, só ter os pais quando ela adoece. E os pais param tudo e vão cuidar dela. Ela pode formatar isso, não é obrigatório, mas ela pode criar esse caminho de que se ela estiver mal, se ela estiver doente, ela vai ter atenção, vai ter alguém para cuidar dela. Não é mais os pais hoje, enquanto ela é adulta. Pode ser o namorado, a namorada, pode ser um chefe, pode ser alguém, um amigo, uma amiga. Então, ela, sem perceber, vai para esse lugar de adoecimento físico, psíquico, na expectativa de que alguém vai cuidar dela. Então, ela não cuida de si e terceiriza para o outro que tem a obrigatoriedade de cuidar dela. Então, são essas feridas de infância, esses são alguns exemplos, os exemplos mais comuns que eu vejo na clínica, que a pessoa precisa compreender, aprender, enxergar, ver como que ela fez isso na infância, para que ela possa, desatando esse nó, se libertar dessa dependência do outro, desse modo adoecido de funcionar na vida adulta. E esse modo de compreensão, ele é libertador, porque visa trazer uma autonomia para a pessoa. Então, cuidar das feridas da criança interna é fundamental para uma saúde psíquica. Então, durante essa semana, observe-se, veja o que você repete, tá? Desde a sua infância, que ainda hoje isso interfere nos seus relacionamentos atuais. Veja isso com calma, pare para pensar. Esse mergulho interior requer tempo, requer atenção. Se não conseguir sozinho, procure a terapia, procure um terapeuta de confiança para que você possa, em mergulhando na sua interioridade, aprender a cuidar da sua criança que ainda pode estar pedindo colo, que ainda pode estar pedindo ainda os cuidados que ela não teve ou que ela não se sentiu cuidada na infância. Reflita sobre isso. Tenha uma boa semana. Paz e bem.